Oi, pessoal, boa noite. Mais uma segunda-feira, mais um dia para o nosso bate-papo. E hoje, como nós combinamos, vamos falar sobre reencarnação. Antes eu quero passar aqueles recadinhos habituais, né, comentar com vocês, para curtir a nossa página, curtir a minha página, compartilhar, né, assim a gente pode ajudar mais pessoas, passando essas informações a respeito de bem-estar, de terapias vibracionais, do quanto essas terapias complementares podem ser úteis nas mais diversas questões da nossa vida, do nosso dia a dia. Além de curtir e compartilhar a página Fabiane Soares Totti, também convidar vocês para conhecerem o site do Espaço Totti. Depois eu vou deixar todos os links nos comentários, que é o www.espaço, sem o cedilha, toth, thoth.com.br, e também para que vocês se inscrevam lá no canal no YouTube, que ele ainda está em fase de estar sendo arrumado, ainda está um pouco com o layout antigo, com as informações antigas, mas em breve ele vai estar atualizado. E ele é o Fabiane Soares Oficial, ok? E além da página do Espaço Totti, tem a página também da Confraria Holística, que é uma página dirigida, que é um trabalho dentro do Espaço Totti direcionado para todas as pessoas que voltam o seu trabalho para o meio holístico, para a espiritualização. É muito interessante, principalmente para quem é terapeuta holístico, ok? A Conversa Holística é a nossa revista, que tem uma edição mensal, todo dia 15 ela entra no ar. Também na página do Face vocês também vão conhecer ela como Conversa Holística. E lá estão as edições mais recentes. Tá? Enquanto isso, eu tô aqui ligando o computador para poder acompanhar melhor os comentários de vocês. E aí nós vamos falar hoje sobre reencarnação. E como vocês sabem, eu sou psicoterapeuta reencarnacionista. Todo o meu trabalho da psicoterapia, né, ele é baseado na reencarnação. E aí, hoje nós vamos falar sobre isso. Isso que é tema tabu um pouco por questões... que tem gente que diz assim, não, reencarnação não está na Bíblia. Tem uma passagem quando fala lá sobre João Batista, enfim, fala que aquela é uma outra vida dele, tá? Tem muita gente que fala que essa coisa de reencarnação não existe, enfim, que é uma crença, que é conversa. Hoje a gente vai discutir um pouco isso, vou esclarecer para vocês o que é a reencarnação, entender a reencarnação, o que é que vai ajudar, né? Entendendo esse processo, como é que funciona, o que é que nos trouxe de outras vidas, nós fizemos, qual é a relação com o karma. A gente vai também falar a respeito. Explicando isso, vocês vão entender e vão perceber também que, tá, acontece muito mesmo, de a gente ver em alguns centros espíritas, tá, algumas questões não relacionadas propriamente dito à reencarnação. Todo espírita acredita em reencarnação. O que ocorre é que tratamentos baseados na reencarnação, como por exemplo, terapia de vidas passadas, regressão terapêutica, hipnose, tem um certo preconceito de que vai transgredir as leis do karma, as leis do esquecimento. E hoje vocês vão entender o porquê
Em alguns métodos, não, isso não acontece. Em outros, sim, existe essa possibilidade. Então, vamos falar de reencarnação. Bom, estamos de acordo, né, com a física quântica, com tudo que existe aí, que nós somos uma energia constante, que essa energia é que habita o corpo que temos, tá? E que nos faz ter movimento, respirar, agir, pensar. A essa energia nós denominamos espírito. Espírito é a nossa essência. Então, para começo de conversa, nós não temos um espírito, nós somos um espírito e temos um corpo físico, ok? Então, não é assim, porque o meu espírito saiu do corpo. Não, eu saí do meu corpo. É diferente. Como espírito, como energia, somos eternos, constantes. E o corpo, ele é perecível, ele é uma casca. Ele se dissolve, ele vai perecer com o passar do tempo. A gente já começa a morrer quando nasce. As nossas células já vão se deteriorando, a gente já vai envelhecendo. Esse é o processo natural da vida. Então, esse é o tempo que nós temos para evoluir, para aprender, para cumprir as nossas questões kármicas, nosso processo evolutivo. Olha aqui. O Baltazar se enrolou no microfone. Vou botar ele aqui por fora, que é mais fácil. Ele veio aqui na minha volta, se enfiou no meio, se enrolou todo aqui no meio. Então, assim, né? Então, meu karma tem um gato que pensa que é cachorro, por exemplo. Só que karma é a consequência das nossas escolhas, tá? Não é algo que a gente tem que carregar feito uma cruz e passar a vida inteira sofrendo por conta disso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Aí, cada encarnação que nós temos é uma vivência, é um momento de escola, algo para evoluirmos, para nos resolvermos, para aprendermos algo. Então, não adianta a gente atribuir a isso, a karma, a reencarnação, sofrimentos que a gente tem hoje. Não posso dizer assim, não, minha vida tá horrível, eu não consigo ter um bom relacionamento com a minha família, eu não sou feliz no amor, eu não tenho dinheiro, porque esse é o meu karma. Isso tudo acontece comigo porque eu fui muito ruim em outra vida, eu devo estar pagando algo de outra vida. Não, gente, calma aí. Que isso aqui não é a conta no mercadinho da esquina, que a cada mês a gente tem que ir lá pagar. Não, a encarnação não funciona assim, ok? Primeiro que nós fizemos escolhas de passarmos algumas coisas, para o nosso aprendizado, 2, por altruísmo, para melhorar o outro, 3, para acertar alguma conta, sim, 4, para ajudar alguém. Existem inúmeras possibilidades pelas quais nós reencarnamos, ok? Só que existe algo chamado personalidade congênita. A nossa personalidade, ela se mantém na nossa essência. Então, como seres espirituais, a gente vem com as nossas tendências. E elas são questões que a gente está aqui para se melhorar, né? Para superar essas tendências. Então, não é uma questão de eu tenho essa tendência, eu tenho que passar por isso e pronto. Não, eu tenho essa tendência, por que eu tenho essa tendência? Como eu faço para melhorar isso? Porque enquanto eu não resolvo essa situação, eu não evoluo. Eu sigo repetindo e repetindo e repetindo as mesmas situações, os mesmos padrões. O que podem ser essas tendências? Uma tendência a se magoar, né? A pessoa acha que assim, o mundo é mal comigo porque o fulano lá me magoou, porque minha mãe me magoou, meu pai me magoou, meu irmão me magoou, meu marido, namorado, minha namorada me magoaram. Não, gente, em primeiro lugar, nós nos permitimos ser magoados.
E a mágoa é uma tendência a ser resolvida. É algo que nós já trazemos de outras vidas. E quando nós trabalhamos esses problemas através da psicoterapia reencarnacionista, nós atingimos esses aprendizados e também nós cortamos essas sintonias das vidas passadas. A pessoa pode ter uma tendência à procrastinação, tendência à depressão, tendência ao suicídio. E aí ela vai rever, através de terapias como a regressão terapêutica, sintonias de outras vidas, enfim, que ela já repete esse padrão há muitas encarnações. Por que ela repete isso? Né? E quais os malefícios dela ficar nessas repetições? Muitas vezes a gente tem uma tendência à depressão, aí a gente fica depressivo a gente não produz, não consegue ter prosperidade, não consegue ser feliz na vida afetiva, prejudica N coisas. Quando nós trabalhamos todos esses nossos problemas, muitas vezes os nossos traumas também, através da psicoterapia reencarnacionista, de qualquer terapia reencarnacionista, com regressão, enfim, nós entendemos a razão dessas tendências e podemos fazer a correção delas. E nos desligamos também das sintonias das vidas passadas, as quais nos fazem repetir estas tendências. Então, assim, isso resolve tudo? Não significa que eu vou lá, fiz toda a nhaca possível na vida passada e que se eu recordar aquilo e descobrir que isso era minha tendência, acabou. Não, eu preciso descobrir, entender e também tomar uma decisão de como a minha vida vai ser daqui para frente. Tá? E saber lidar com essa situação. Lembram que eu falei no começo do vídeo a respeito das leis do karma, lei do esquecimento, que algumas religiões veem como uma transgressão, essas terapias que são reencarnacionistas? Bem, o que acontece? Quando você faz um trabalho de recordar alguma vida passada, uma vida paralela ou uma vida de outra dimensão, o que acontece? Existem duas formas de trabalhar. Uma é onde o terapeuta vai conduzir o consultante às vidas que ele determinar. E a outra é onde o mentor espiritual do consultante vai conduzi-lo às vidas que ele realmente precisa acessar e a ver aquilo que realmente é importante para ele. E, inclusive, o reconhecer de pessoas também se dá somente se for necessário e se o consultante souber lidar com a situação. Do contrário, o mentor não vai levar essa pessoa até lá. E ele, o próprio mentor dela, que a acompanha, talvez há muitas encarnações, é a pessoa mais indicada para dar esse acesso, para mostrar essas informações, porque ele sabe o que é melhor para o consultante. O terapeuta pensa que sabe. Ele não sabe exatamente qual a vida que o consultante precisa acessar para resolver o problema dele financeiro, tá? Para resolver o problema do consultante que é afetivo, de relacionamento familiar. Então, é necessário que seja conduzida pela espiritualidade. O terapeuta ele vai ser um auxiliar para que essa regressão, essa recordação, esse acesso comece e termine bem. Mas ele vai seguir, sim, todas as leis espirituais, toda a orientação espiritual. Tá, mas eu quero ir lá, Fábio, quero marcar uma regressão para descobrir por que eu não consigo guardar dinheiro. Bom, gente, primeiro que a gente não faz a regressão especificamente para algo, né? A gente vai trabalhar questões de reencarnação, ver se isso é uma tendência, sei lá, um voto de pobreza que você fez em algum momento, através da regressão, mas deixando sempre a cargo do teu mentor espiritual mostrar aquilo que tu realmente precisa. Porque nem sempre um problema
tem aquela base que imaginamos. Boa noite, Lili. Que bom que você gosta desse tema. Então, aproveita que nós vamos trazer bastante informação hoje. O que acontece, gente, nesse processo, tá? Da psicoterapia reencarnacionista ao trabalhar essa questão de regressão, de vidas passadas. Muitas vezes as pessoas acham que elas estão passando por uma determinada situação ou porque elas foram vítimas ou porque elas foram vilão da história. Só que nós nos esquecemos que somos 100% responsáveis pela nossa vida, por todas as nossas escolhas. Então, nem sempre é isso. Nem sempre fomos vítimas, nem sempre fomos o vilão da história. Teve uma situação, eu conheço uma história de um caso de regressão, que a pessoa tinha muito medo de elevador, medo de lugares fechados, e ela achava que ela tinha sido enterrada viva. E quando ela foi fazer o tratamento dela, lá pelas tantas apareceu que o problema é que ela enterrava pessoas vivas, fechadinha lá na caixinha, né? Prendia as pessoas lá em uns caixotes, umas coisas para uma tortura, enfim. Ali foi uma questão onde ela foi o vilão, mas ela achava que ela tinha sido a vítima. Então ela sofria aquele medo, aquele pânico por conta do que ela sabia que ela tinha feito outras pessoas passarem. Tá? Fez o tratamento, compreendeu, fez as pazes com a espiritualidade, lembrou que no plano astral ela já tinha pedido perdão, havia sido perdoada, havia acertado tudo que ela precisava acertar. Ponto. Passou o problema. Ela, com isso, né, entendeu, desligou dessa sintonia que a afetava nessa vida. Pronto. Geralmente também o que acontece muito, relacionamento, mãe e filho, pai e filho. E aí a gente descobre que o problema nessa encarnação e das vidas anteriores não é porque a gente foi muito ruim para o nosso pai, para a nossa mãe, ou vice-versa. Não, a gente já tem uma tendência a se vitimar em relação aos pais. A ver só por um ângulo, só pelo nosso. Eu tive um caso de regressão em que a pessoa, além de... ela tinha N problemas, foi por várias razões que ela foi procurar o tratamento com a psicoterapia reencarnacionista. E na primeira regressão dela, ela foi, ao invés de ir para uma outra vida, ela foi para a infância dela. Os mentores mostraram para ela a infância dela e uma versão da infância que ela não conhecia. Ela se queixava muito da ausência dos pais, da falta de atenção, de que eles não prestavam atenção em nada, que não permitiam a ela uma série de coisas. Ao lembrar de como realmente era a infância dela, ela percebeu que não era falta de amor dos pais, e sim excesso. Só que a forma como os pais tinham de demonstrar esse amor, de cuidar dessa filha, era trabalhando 24 horas por dia, para dar para ela e para os irmãos o mínimo necessário. Então muda o nosso entendimento. Eu costumo parafrasear uma fala do desenho, do filme do Rei Leão, né, que o Scar diz que tudo depende do ponto de vista de quem vê. E é bem assim. A questão da reencarnação, dos nossos traumas, das situações que a gente vai vivendo, depende muito do ponto de vista, de que ângulo nós estamos vendo a situação. Qual a nossa perspectiva em relação a um problema, a um afeto ou desafeto. E a psicoterapia reencarnacionista, ela expande a nossa consciência. Ela nos traz a um outro entendimento. E aí, compreendendo para que serve a reencarnação, que nós não estamos aqui para sofrer ou para pagar, mas sim para aprender e para evoluir. Tá? Que não existe castigo nem recompensa, que tudo é karma. Karma nada mais é do que causa e consequência. É a velha história do a gente colhe o que planta. Não adianta eu plantar feijão e querer colher arroz. Não vai funcionar assim. Eu não dou bem em relacionamentos, parece que só se aproxima de mim homem que não presta. Oi?
Vamos ver, vamos analisar qual a situação, qual a vibração que está. Aí a gente vai lá, entra em terapia e aí a gente percebe que aquela pessoa tem uma tendência, muitas vezes isso a gente consegue descobrir só com a terapia, não precisa nem chegar necessariamente a fazer uma regressão, né, uma terapia de vidas passadas. Que aquela pessoa está com aquela vibração, ela tem aquela tendência já a atrair esse tipo de pessoa. Aí a gente vai lá ver as questões de vidas passadas. Ou ela já tem isso de muitas encarnações, que ela vai atraindo pessoas que não têm um bom caráter, que não são fiéis, enfim. Ou ela também já foi, muitas vezes, infiel, mau caráter, péssima com os relacionamentos dela, né? Então, não necessariamente aquela pessoa que ela veio é que é o karma dela. Não é ali que ela tem uma conta para acertar. Mas aquelas pessoas são os gatilhos para que ela busque o aprendizado. Ok? Por quê, gente? Poxa vida, às vezes a gente precisa desenvolver, não é para pagar, tá? Não é porque eu fui infiel na vida passada que eu vou ter um relacionamento com alguém que vai ser infiel a mim nesta encarnação. Às vezes, o que eu preciso é aprender a me colocar no lugar do outro. Talvez o meu problema não seja pagar pelas traições, mas a minha questão nesta encarnação seja aprender a desenvolver a empatia, que eu não tive lá naquela vida. Não é o caso, o fato ali não é a traição, é o não pensar no outro, naquela pessoa que estava ali comigo. Tá? Existem também muitas questões físicas que nós trazemos de outras encarnações. Dores crônicas, que a gente vai no médico e não descobre nunca o que é. Pode estar ligado a uma sintonia de uma vida passada. Porque aquilo ainda está registrado na nossa energia, em nós como seres espirituais. E aí isso somatiza e afeta o nosso corpo físico. Principalmente porque existe essa comunicação toda de nós como espírito e do nosso corpo físico. Através do nosso campo áurico, através dos nossos chakras. Então, ela é uma terapia, a entender a reencarnação, entender o porquê que certas coisas nos acontecem, é uma terapia de expansão de consciência, de autorresponsabilização, é entender os porquês. Tá? Aí, gente, vocês vão dizer assim, mas nessa história de reencarnação, então por que acontece tanta injustiça muitas vezes? Se a gente está aqui para aprender, para evoluir, por que acontece de uma criança desencarnar logo que nasce? Ou muitas vezes nem chegar a nascer? Gente, porque nós temos também um prazo a cumprir. Ninguém está aqui a passeio, ninguém está aqui porque veio tirar férias do plano astral. Não. Tá? Nós estamos aqui com um propósito. E talvez o propósito daquele ser fosse esse. Tá? Tivesse esse tempo, fosse cumprir aquilo. Outra questão, muita gente fala, criança é inocente, por que acontece tanta maldade com criança, né? Que pecado, isso e aquilo. Bom, a reencarnação, né? O tema reencarnação, estudar isso, entender personalidade congênita, nos leva a uma compreensão de que, como espíritos que viemos trazendo todos os nossos registros de cada encarnação, através do que a gente chama da personalidade, né, a personalidade congênita, aquela criança, ela não zerou, a gente não zera a conta para nascer. Ela é um segmento da vida anterior. Ela é o mesmo ser, o espírito, que às vezes está ali com 3.000 anos de idade, 5.000 anos de idade, 10.000 anos de idade, só que está num corpo mais frágil. E alguma razão existe para que ela tenha feito aquela escolha. A reencarnação, entender isso, entender que nós não estamos aqui a passeio, levanta alguns questionamentos.
E principalmente, que eu deixo aqui para vocês é pensar, porque começa lá na infância, né? Porque a psicologia tradicional, ela nos coloca muito na posição vítima-vilão. Se eu sou assim, é porque a minha personalidade foi formada desta forma, a culpa é do meu pai e da minha mãe. E a reencarnação, toda a terapia reencarnacionista, nos faz entender que não, são as nossas escolhas. Oi, Mari, tudo bem? Boa noite. Oi, Alaide, Kátia. Então, gente, a pergunta, o grande questionamento inicial que a gente deve se fazer é por que nós escolhemos ter o pai que nós temos? Por que nós precisamos ter a mãe que temos? Por que nós escolhemos nascer na família que nascemos? O que eu tenho para aprender, para evoluir, para me melhorar nesta encarnação como ser que talvez eu tenha perdido a oportunidade na encarnação anterior, tá? E essas pessoas, porque eu tive necessidade, eu escolhi estar com elas. O que aconteceu? O que eu posso fazer para me melhorar? Né? Essa é a razão. Ó, vocês estão ouvindo, não sei se vocês estão ouvindo o top. Acho que na encarnação passada, ele devia latir muito mesmo. Nessa encarnação, ele escolheu não latir tanto. Né? E aí o pessoal costuma dizer que isso não é latido, isso é tosse. Tá? E aí ele fica batendo um papo com o pessoal, com os cães que vão passeando aqui na calçada aqui perto do apartamento. Oi, Andréia, tudo bem? Gente, a reencarnação, continuando, ela, como eu disse antes, não é por acaso. Nós não viemos aqui, não estamos no mundo a passeio, não encontramos as pessoas na nossa vida por uma mera coincidência. Essa história do acaso, e isso é uma coisa que não existe. Fábio, mas então quer dizer que eu escolhi passar por tudo isso? Escolheu. 100% fui eu. Então, totalmente livre-arbítrio. Eu não poderia ter escolhido isso. Bom, temos livre-arbítrio sim, mas não é 100%. Porque, às vezes, nós precisamos encarnar e a gente não aceita que tem que encarnar de novo. E aí, existe o que chamamos de reencarnação compulsória, aonde a espiritualidade diz, Joãozinho, não tem jeito, vai lá, vai ter que ir, né? Às vezes a pessoa não consegue ser resgatada do umbral, sabe? Ela não consegue sair daquela situação e pode, sim, haver uma encarnação compulsória direto do umbral, e isso acarreta uma série de problemas na nossa vida atual. Às vezes é preciso ir lá, compreender, entender aquela situação para desconectar daquela sintonia. Vai, André, vai ficar gravada. Vou deixar gravada assim. Tá? Então nem tudo também dá para ser 100% as nossas escolhas, 100% livre-arbítrio, porque o nosso direito, em qualquer instância, termina onde começa o do outro. Então, as minhas escolhas também não podem ferir de graça um outro ser, seja ele qual for, quem for, o que quer que seja que um tenha feito para o outro em outra vida. Tá? Então, existe essa necessidade de acordos, de uma concordância. E por falar em acordos, já vou levantar uma polêmica, porque é claro que eu não poderia passar uma noite de segunda sem gerar uma polêmica. Acordos, contratos kármicos, mudança de DNA e enfim, nós temos por aí inúmeras terapias, vários terapeutas prometendo nos limpar todos os nossos karmas e reiniciar a nossa vida. Tipo quando o computador dá problema e a gente vai lá e dá o reset. Só que, gente, não funciona assim. Peraí. Se nós determinamos que precisamos fazer algumas coisas, se a gente sabe que está aqui para evoluir, para aprender, não tem passe de mágica. Não dá para ir lá e fazer toda e qualquer nhaca que for e depois, seria muito fácil, né? Vai lá e liga pro terapeuta, pra Fabiane, louca, e diz:
Olá, Fabiane, psicolouca, esquizotérica, eu quero zerar os meus karmas. Vamos marcar uma consulta. Não, não funciona assim, tá? A gente não consegue fazer isso, mas muitas vezes sob influência de algum obsessor, algum ser maquiavélico, mago negro, magia, enfim, sabe que a gente tem o anjinho de um lado, o diabinho do outro, né? Cada um dando um palpite no nosso ouvido. Às vezes a gente capitaliza e escolhe sofrer algumas coisas muito mais do que o que deveríamos. E é nesse extra, nesse plus, que estas terapias funcionam, tá? Elas vão tirar esse extra, mas elas não vão zerar a nossa conta. Elas não vão acabar com os nossos karmas. Mas, sim, elas vão corrigir aquilo que está em excesso, tá? Se fosse fácil assim, a gente não precisaria de tantas encarnações. Nós estaremos todos ascensionados, ok? Então, gente, muito cuidado com o que muitos terapeutas prometem por aí e cobram valores absurdos a respeito disso, tá? Entendam que, sim, terapias, e eu posso até citar uma delas, eu vou citar para vocês, Theta Healing, tá? Faz limpeza do DNA, é um trabalho muito legal, eu já fiz consulta, tá? E é muito bom. O que ele vai trabalhar, o que ele vai mudar nisso do DNA? Aquilo que está exagerado, aquilo que a gente não tem necessidade, tá? Mas aquilo que é parte, sim, do nosso aprendizado, e isso a gente tem que seguir. A gente não precisa carregar um peso a mais, um peso extra. E aí entram essas terapias, essas rescisões de contrato kármico, Theta Healing, barras, Mental Healing, que é algo que é uma técnica que eu uso bastante também, corte de laços, enfim, elas são para nos tirar o peso extra. Vamos ficar somente com aquilo que a gente tem para aprender, aquilo que a gente tem para carregar, né? Aqui eu vi uma pergunta aqui da Lili. Ouvi dizer que o autista é do jeito que é, porque vem com a bagagem de todas as suas vidas passadas. É verdade? Não, tá? Não é porque ele vem com a bagagem de todas as suas vidas passadas. O autismo tem outras razões, tem outras questões envolvidas, tanto que envolvem outros graus, vários graus o autismo, e isso muitas vezes é uma forma que a pessoa tem de trabalhar a sua resiliência, pode ser uma das razões do autismo, tá? De trabalhar a sua percepção do seu eu, da sua interioridade. Essa é uma das razões do autismo, mas não que a pessoa trouxe tudo junto. Nós temos toda a nossa bagagem, digamos assim, tudo o que a gente tem de registros de outras vidas. Olha, gente, tô ficando sem bateria no telefone, vou botar carregar. Tudo aquilo que a gente vem de outras vidas, nós temos registrado no nosso mental superior, lá no nosso eu divino, tá? Então, nós temos todos esses registros, que tem uma terapia chamada registros acásticos, trabalha isso, né? De uma certa forma também, ela trabalha a reencarnação, enfim, sem ferir a lei do esquecimento, né? A gente também não pode esquecer que tem a lei do retorno, lei do karma, mas se nós fôssemos trazer e para quitar nossa dívida toda de uma vez só, a gente ia ser assim, autista grau máximo, ia ter muita gente querendo ser autista, tá? Mas não, ele tem outras razões, e inclusive às vezes uma pessoa escolhe ele vir autista não porque ela tenha algo para resolver, mas a família, no meio familiar em que ela escolheu nascer, precisa passar por aquela situação. Joel tá dizendo que ainda bem que ele não é terapeuta. Pois é, André, tem gente que tá vendendo milagres. E milagre, gente, acho que desde o tempo de Jesus Cristo,
né? Que foi um mestre dos mestres. Eu acho que não existe. O maior milagre para a nossa vida, para nós mesmos, é a autorresponsabilização, a expansão da nossa consciência, tá? Termos esse conhecimento da reencarnação, de como que algumas coisas funcionam, e a psicoterapia reencarnacionista, a terapia holística, enfim, temos várias terapias que vêm agregar, que vêm nos trazer esse entendimento, esse conhecimento, e nos ajudam em muitas questões, tá? Questões físicas, questões emocionais, questões afetivas, com o entendimento da reencarnação, do que nos aconteceu, do que nós escolhemos, do que nós precisamos aprender, nós podemos nos curar em muitos aspectos, tá? E isso foi trazido para nós, de alguns anos para cá, pela necessidade que nós, como seres humanos, tínhamos de achar um meio de evoluir, de acompanhar o processo evolutivo planetário. Nós, vamos combinar, a gente estava demorando demais para aprender, ainda tem gente que não aprendeu, e aí vem os egos espiritualizados que vão vendendo milagres por aí, ok? Quem quiser saber mais a respeito de reencarnação, de psicoterapia reencarnacionista, de terapia de vidas passadas, enfim, alguma dúvida a respeito de hipnose, de como isso tudo funciona, pode me mandar inbox as perguntas, eu vou responder, pode deixar aí nos comentários, ok? E espero que eu tenha esclarecido mais um tema para vocês, que tenha sido útil e que vocês possam, antes de dizer que não conseguem, que não podem, que não tem como algo na vida de vocês, ou que algo tá ruim porque é o karma e vocês têm que aceitar e pronto, que antes de pensar assim, vocês se perguntem, por quê? Por que eu preciso passar por essa situação? Por que eu estou passando por essa situação? Antes de vocês falarem, aquela pessoa me irrita, me incomoda, não gosta de mim, que ela é o meu pior inimigo, pensem, o que aquela pessoa desperta em mim para que eu seja alguém melhor? Essa pessoa que desperta em você a sua tendência à mágoa, à raiva, qualquer coisa do gênero, é o seu melhor amigo, porque ele está aqui para te ajudar a perceber o que tu tem para melhorar. Manda flores, bombons, agradece. Se não der para fazer isso tudo, mentalmente pensa, obrigado, valeu por me ajudar a entender no que eu posso ser uma pessoa melhor. Tá? Muitas vezes alguma situação, às vezes uma pessoa nos irrita, um determinado comportamento, não é porque nós tenhamos aquela mesma tendência que ela, que a gente faça igual. Não, às vezes é uma tendência ao julgamento, né? Ai, me irrita lá a Aninha porque ela tá sempre se queixando, se vitimando. E a vida não é assim, ela tá errada, ela tem que fazer diferente. Quem sabe se você parar de julgar a Aninha, for apenas um bom amigo, ouvinte, ela não se sinta uma pessoa melhor e você também. Quem sabe não é essa a razão da relação de vocês. Tá? Então, assim, ó, exercitem o porquê na vida de vocês, sem tornar esse porquê uma ladainha de vitimização, mas sim uma oportunidade de se compreender, de expandir a sua consciência, de evoluir, de ser melhor. Muito obrigada por mais um Papo de Segundas. Até segunda que vem. Grande beijo, boa noite, namastê.